Burumbau, chuchuzitos do Papo de Gel, que satisfação em termos aqui para mais uma aula de geodelícia para a gente falar do que? Projeção de sombras. E aí já digo aqui, ó, essa aula é voltada especialmente para quem vai fazer um vestibular, vai fazer uma prova de Enem, porque a gente vai trabalhar com aquelas questões que vão aparecer de vez em quando, de quando em vez, que fala assim, ó, numa data tal, o Sol está na posição X e aí a sombra de um indivíduo em tal latitude é para qual lado? Tá ligado aquelas questões assim? Pois então, a gente vai trabalhar com essas questões, certo? Então, essa aula é bem focada nisso. E tanto, se tu já viu o título do vídeo, tu já viu assim, ó, muitos exercícios. A gente vai fazer aqui, a gente vai sair daquela média normal das aulas, que são 3, 4 exercícios, a gente vai meter ele 10 numa sentada só. Ui, que delícia! Tá? 10 exercícios, tem a parte teórica mais curtinha, a gente vai colocar a aplicação dessa teoria em 10 exercícios. Beleza? Bom, vamos lá? Não, mas antes, olha só, vai ali embaixo, aperta ali o teu joints, vamos lá. Não, peraí. Outra coisa, e é importante mesmo, falando sério, se tu não assistiu a aula aqui no canal sobre translação, chuchu, já tá errado. Olha ali, ó, apareceu ali do lado, tá vendo? Então, olha só, assiste essa aula sobre translação, se tu não assistiu, entende o que são solstícios, o que são os equinócios, isso vai ser fundamental para entender projeção de sombras. Tu não tem como ver essa aula sem ter entendido o que é um solstício e um equinócio, tu vai ficar boiando, literalmente, aqui, ó, boiando. Então, é fundamental. Vai lá, assiste essa. Não, já estou ligado à translação, sei solstício, já sei as datas de solstício, já sei as datas de equinócio, sei o que é cada um. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, começando aqui com o seguinte, olha só. Lembra que a gente tem um movimento aparente do Sol. Esse movimento aparente do Sol, ele é o resultado. A gente tem dois tipos de movimento aparente do Sol, né? Um vinculado ao movimento de rotação e esse que a gente vai trabalhar está vinculado ao movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol. Se não assistiu aquela translação, tu já está boiando, né? E ao eixo, vamos colocar aqui no eixo, não, a inclinação do eixo terrestre, né? Inclinação do eixo terrestre, certo? Então, a Terra não está perpendicular à órbita, ela está inclinada, beleza, a gente falou disso naquela aula sobre translação, é bom tu dar uma olhadinha. E eu coloquei ali embaixo, dá uma olhadinha ali, ó, aquele globo com os paralelos principais. Então a gente tem a linha do Equador, né, a 0 graus de latitude, temos o Trópico de Câncer a 23 graus e meio no hemisfério norte, o de Capricórnio 23 graus e meio no sul. É bom se tu quer te preparar bem para possíveis questões que vão cobrar a projeção de sombra, saber a latitude dos dois trópicos é fundamental. Então 23 graus e 27 minutos no hemisfério norte, Trópico de Câncer. 23 graus e 27 minutos no hemisfério sul, Trópico de Capricórnio, ou 23,5, tá? Tanto faz. Aí a gente tem os círculos polares, o Ártico e o Antártico, o Polo Norte, 90 graus, e o Polo Sul, o Polo Norte, 90 graus norte, o Polo Sul, 90 graus sul. Beleza. Só que a gente vai fazer diferente. Dá uma olhadinha ali no globo. A gente não vai trabalhar com ele assim, a gente vai trabalhar com ele dessa forma ali, ó. Tá? Com a Terra de lado. De ladinho, Burumbau tá também. Então eu vou ter aqui, ó, a direção norte. Tá? A direção norte, tu tá olhando ali, ela tá à tua esquerda. A direção sul vai estar à tua direita. E eu quero que tu imagine o seguinte, a gente vai estar aqui ao oeste, tu vai estar olhando em direção à tela, e lá no fundo da tela, se tu mergulhasse na tela, tu iria em direção ao leste. Confere? Beleza? Então a gente está ao oeste, olhando na direção leste, o norte à nossa esquerda, o sul à nossa direita. Mais ou menos isso. Isso tu vai observar aqui, ó, nessas três imagens que eu coloquei na direita, lá no fundo, é isso que tu tá vendo. Né? Olha só, eu tenho o norte à esquerda, eu tenho o sul, eu estou olhando para leste e eu estou a oeste. Ou, aqui eu tenho a linha do Equador, aqui eu tenho o Trópico de Câncer, hemisfério norte, Trópico de Capricórnio, hemisfério sul, beleza. Foi? Show de bola? Então tá, vamos lá. Chu, aí o que acontece? A gente vai começar a relembrar uma das consequências do movimento de translação, que é esse que a gente está falando, que é o movimento aparente do Sol. O que acontece? Quando a gente vai ter um dia, vamos pensar aqui o dia 22 de dezembro, certo? 22 de dezembro. O Sol, ele vai nascer, é uma data de solstício, certo? No caso, solstício de verão para o hemisfério sul.
E nessa data de solstício, o Sol vai nascer exatamente sobre o Trópico de Capricórnio. Então aqui eu tenho, vou colocar aqui, ó, Trópico Capricórnio. Aqui, essa linha vermelha nessa imagem que apareceu é a linha do Equador, 0 graus, e mais ou menos aqui assim eu vou ter o Trópico de Câncer. Ok? Beleza, então vamos lá. Olha só, o Sol nasceu aqui sobre o Trópico de Capricórnio. Então quem estiver sobre o Trópico de Capricórnio, lembra o seguinte, um indivíduo que está sobre o Trópico de Capricórnio, ele vai olhar na direção leste de manhã cedo e vai ver o Sol nascendo exatamente a leste. O movimento aparente do Sol vai ser o quê? Meio-dia ele vai estar aqui, ele vai estar a pino, né? E ele vai se pôr aqui, a oeste. Então, para esse cara, quando o Sol estiver se pondo, ele vai olhar na direção oeste e vai ver o Sol se pôr exatamente a oeste. Beleza. Para esse cara que está sobre o Trópico de Capricórnio, isso acontece quando? Apenas no dia de solstício de verão para o hemisfério sul. Ou solstício de inverno para o hemisfério norte. Que data é essa? 22, 21, 22 de dezembro. Ok? Então, beleza. Ah, tá, mas e se o cara estiver sobre a linha do Equador? Chuchu, se o cara estiver sobre a linha do Equador, nesse dia, 22 de dezembro, ele vai ver o Sol nascer em qual direção? Ele vai olhar para cá, ele vai ver o Sol nascer exatamente a leste. Exatamente a leste para esse cara no Equador aqui. Vou mudar a cor dele, ó. Vamos colocar ele aqui em roxo, né, para diferenciar. O cara que está sobre a linha do Equador, o roxito, ele vai estar olhando para leste e ele não vai ver o Sol nascer exatamente a leste. Ele vai ver o Sol nascer mais ou menos aqui, tá? Vai ver o Sol nascer mais ou menos ao quê? A sudeste, tá? Não é? A sudeste. Olha só, se eu tenho aqui o norte, eu tenho o sul, aqui eu tenho o leste. Entre o leste e o sul, eu tenho o sudeste. Beleza. E vai ver o Sol se pôr mais ou menos a sudoeste. Tranquilo? Tá? Beleza. Só que assim, a gente tem o movimento de translação, eixo de inclinação. No dia 23 de dezembro, o Sol vai nascer um pouquinho mais ao norte. Vai nascer aqui. No dia 24 de dezembro, ele vai nascer aqui. Natal, aqui, assim. E ele vai nascendo a cada momento até que assim, ó. E depois de 3 meses, do dia 22 de dezembro, ele vai nascer aonde? Ele vai nascer exatamente sobre a linha do Equador. Aí sim, o nosso roxinho, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui, ele vai olhar para leste e vai ver o Sol nascer exatamente a leste para ele. Ao meio-dia o Sol vai estar, a pino vai estar exatamente em cima dele, 90 graus, né? E vai se pôr exatamente a oeste. Agora, aquele cara que estava lá no Trópico de Capricórnio, olha só, esse cara aqui, ele não vai mais ver o Sol nascer a leste. Nesse dia 21 de março, que é um dia de equinócio, né? Ele não vai ver o Sol nascer exatamente a leste, ele vai olhar para nordeste e ver o Sol nascer ali. Entendeu? Show de bola? E aí o que acontece? Bom, beleza, no dia 21 de março nós temos um equinócio, o Sol está nascendo sobre a linha do Equador. 22 de março, nosso Sol nasce um pouquinho para o lado e a cada dia ele vai nascendo um pouquinho mais para o norte. Até chegar 3 meses depois nós temos um novo solstício, solstício de 21 de junho. Nesse momento o Sol está nascendo aonde? Ó? Que nem a gente falou antes, está nascendo sobre o Trópico de Câncer. Tá aqui ele, ó, Trópico de Câncer. E aí, vamos lá, vamos colocar nossos bonequinhos ali, ó. O cara que tava, ele tá vindo cada vez pro norte, esse maluco aqui. Não, aqui, ó. O cara que tava sobre o Trópico de Capricórnio. O cara que tá sobre a linha do Equador. Né? E vamos colocar o outro maluco aqui sobre o Trópico de Câncer. Beleza? Quem é que vai estar vendo o Sol nascer exatamente a leste? O cara que está sobre o Trópico de Câncer. Ó. Ele vai olhar para cá e vai ver o Sol nascer a leste. Quem está na linha do Equador, nosso roxito ali, ó, ele vai olhar para nordeste e ver o Sol nascer. O cara que está sobre o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, vai olhar para nordeste e vai ver o Sol nascer. Então, esse é o movimento aparente do Sol que a gente tem em função da translação e inclinação do eixo. É sempre entre um trópico e outro. E o Sol vai oscilando ao longo do ano. No dia, isso aqui, ó, 22 de junho. Se a gente for pegar, no dia 23 de junho, o Sol vai começar a nascer um pouquinho mais para o sul. E assim ele vai voltando até chegar 3 meses depois dessa data, e a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. 23 de dezembro, novo equinócio. O Sol foi vindo para cá, nasceu de novo sobre a linha do Equador.
Aí a gente volta a ter essa situação. Aí no dia 24 de setembro, o que a gente vai ter? O Sol nascendo um pouquinho para o lado. E ele vai nascendo um pouquinho para o lado, até chegar de novo no solstício. Vai nascer aqui, ó, sobre o Trópico de Capricórnio. Então ele vai oscilar entre um trópico e outro. Beleza? E aqui tem um ponto importante que eu quero que tu te ligue. Olha só, Chuchu. Quando a gente trabalha com essa lógica, tá? Do Sol, tem dois termos, eu coloquei eles aqui, ó, vai reparar. A gente vai ter o Sol ou nascendo aqui, e aí em todas as posições aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nessa situação aqui que ele nasce exatamente sobre um trópico ou outro, eu vou dizer o quê? Datas de solstício. Quando ele nasce sobre a linha do Equador, eu vou dizer o quê? Data de equinócios. Show de bola? Então tá. E aí outro ponto. Ah, mas o cara que está aqui, ó, nessa latitude, ele vai ter o Sol exatamente, o Sol exatamente a pino em algum momento do ano? Vai. O Sol estiver nascendo aqui, ó, na transição entre o equinócio e o solstício. E depois na volta. Sacou? E aí, é esse o ponto que eu quero discutir. Alguns termos que eu quero que tu fique atento para depois, numa hora de questão, tu não te perder, tá? Mas eu acho que eu vou... Não, vou fazer aqui, ó, no cantinho acho que vai dar certo. Vou colocar aqui, ó. A gente tem aqui, tá? Basicamente, norte, sul, leste e oeste. Na roda dos dedos, certo? Olha só, o Sol nasce aqui. Não, a gente sabe agora que não nasce exatamente a leste, depende da tua latitude. Ele vai estar aqui em cima, ao meio-dia, e se põe aqui, beleza? Quando o Sol está mais alto, esse movimento mais alto, um pouco mais alto do movimento dele, a gente vai dizer o quê? Que ele está a pino. Só que tem uma diferença. A gente vai dizer que o Sol está a pino, certo? Ou a gente pode dizer que ele está no zênite. O zênite é o ponto mais alto desse movimento do Sol ao nascer até o pôr do Sol. Então, ao meio-dia ali, ele vai estar no zênite. Esse zênite pode ou não coincidir com o Sol a pino. Ai, já está dando uma mão na minha cabeça. A gente só vai usar o termo Sol a pino quando a gente está pensando o quê? Ele está formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Isso meio-dia, tá? Se ele está a 90 graus com a superfície, ele está perpendicular com a superfície, vai dizer o quê? Ele está a pino. Tá, mas então é a mesma, são sinônimos? Depende. Por exemplo, olha só. Esse cara aqui, ó, tá? Esse cara que está aqui sobre o Trópico de Capricórnio, beleza? Quando é data de equinócio, o Sol nasceu a leste, o Sol vai estar ao meio-dia aqui em cima, rachando a linha do Equador, e nesse momento o Sol está a pino para o nosso roxito. Mas ele vai estar no zênite para esse cara aqui, ó, que é o ponto mais alto que ele vai ver o Sol naquele dia. Pá, lá em cima. Depois ele se põe. Tu entendeu? Então, o termo Sol a pino, eu vou dizer o quê? Ângulo de 90 graus. Ou seja, para esse cara aqui, ó, que está sobre a linha do Equador, o Sol só vai estar a pino em 2 momentos do ano, 2 dias do ano, nos 2 dias de equinócio. Para esse cara sobre o Trópico de Capricórnio, o Sol só vai estar exatamente a 90 graus, ou seja, a pino, quando? Uma vez por ano, no solstício de verão. Da mesma forma para esse cara aqui em vermelho. O Sol só vai estar a pino uma vez por ano, no solstício de verão para o hemisfério norte. Entendeu? Então, zênite e a pino são coisas diferentes. Lembra, Sol a pino tem que estar o Sol a 90 graus com a superfície perpendicular. Isso vai acontecer meio-dia. Tranquilo? E aí o Sol do zênite não. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, certo? A gente vai ver que o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul, Paraná. Paraná depende, mas Rio Grande do Sul e Santa Catarina nunca vão ter Sol a pino. O Sol nunca vai formar para nós, ao sul do Trópico de Capricórnio, o Sol nunca vai estar a 90 graus. A gente tem o Sol no zênite, mas nunca a pino. Vamos lá, vamos entender isso? Bora. Olha só, mesma lógica que a gente estava trabalhando antes, a gente está a oeste, olhando na direção oeste, tá? Eu vou colocar aqui, ó, norte tá aí a tua esquerda, o sul tá à tua direita, show? Então, eu tenho aqui o Trópico de Câncer, eu tenho aqui o Trópico de Capricórnio, isso aqui não tem escala nenhuma, é uma viagem da minha cabeça para tentar facilitar a nossa vida, então não reclama, certo? Só aceita. Ju, e aí o que acontece? Quando a gente está pensando nessa lógica, eu quero que tu entenda o seguinte. Bom, eu tenho aqui, ó, no hemisfério norte o Trópico de Câncer, no hemisfério sul o Trópico de Capricórnio, tá?
e aqui no meio essa linha azul, a linha do Equador. Beleza? E vamos começar a praticar. Olha o Sol. Isso é solstício ou equinócio? Boa, equinócio. Sol está nascendo exatamente sobre a linha do Equador. Mas eu tenho que dizer qual é o equinócio que está acontecendo? É o equinócio de março ou é o equinócio de setembro? Não sei, tá? Não sei. Mas, né, numa questão eles vão te dar a data. Tudo bem? Beleza. E aí, nesse dia aqui, eu sei que é o equinócio. Então, eu vou colocar aqui, ó, nosso Ezinho. Equinócio. Pode ser em março, pode ser em setembro. Equinócio de primavera ou de outono. Beleza. E aí eu trouxe o Cascão, tá? Trouxe o Cascão porque ele é facilmente reconhecido, né? Personagem clássico da Turma da Mônica. E aí, né? Quando a chapa esquenta, enfim. Olha só, Chuchu, Cascão. Num dia de equinócio, em março ou setembro, o Cascão, estando sobre a linha do Equador ao meio-dia, ele vai ter a sombra dele projetada na direção sul ou na direção norte? E aí? Olha só, ao meio-dia, o Cascão não tem sombra projetada nem para o norte nem para o sul. A sombra dele está exatamente embaixo dele. Ó. A sombra dele está aqui. Concorda? Claro, o Sol está a pino, aí, ao meio-dia, a pino 90 graus para esse Cascão da linha do Equador. E o que está acontecendo? Ele não vai ter sombra projetada. A sombra dele está exatamente embaixo dele. Show? Agora vamos mudar um pouco, vamos mudar a situação. Tá. E que dia é esse? Que dia é esse do ano? O Sol nasceu... Bom, primeira coisa, é solstício. Concorda? Solstício. Solstício de verão para o hemisfério sul. Que dia que é o solstício de verão para o hemisfério sul? Ah, muito bem, chuchuzinho. Olha aí, ó, 21, 22 de dezembro. Tá? Ah, não esquece, o dia pode mudar, tem as suas variações por uma adaptação ao calendário, mas o mês do solstício de verão para o hemisfério sul e, portanto, de inverno para o hemisfério norte é sempre dezembro, certo? Tá, nesse dia de solstício de verão para o hemisfério sul, o Sol nasceu exatamente a leste do Trópico de Capricórnio, meio-dia ele está aqui e vai se pôr exatamente a oeste, tá? O Cascão sobre a linha do Equador tem a sua sombra projetada na direção norte ou sul? Perfeito? A radiação está vindo aqui, ó. E a sombra do Cascão é essa aqui. Chuchu. A sombra do Cascão está vindo para cá, ó. Está projetada na direção norte, não é? Show de bola, show de bola. Então, repare, a radiação ela não faz essa volta, ela faz essa volta por causa do fedor do Cascão, certo? Mas a gente tem essa situação. Agora, se eu pensasse nesse momento aqui, ó, tá, tem outro Cascão, se um Cascão é bom, 2 já é melhor ainda, né? Tem o Cascão 1 e o Cascão 2, tá? O Cascão 2 está lá no hemisfério norte, sobre o Trópico de Câncer. Se eu perguntar para ti o seguinte, qual dos dois cascões, tá, vai ter a maior sombra projetada? Concorda comigo que os dois têm sombra projetada para o norte, não é? Beleza. Mas qual dos dois tem a maior sombra projetada? O 1 ou o 2? Os dois, né? Se eu for pegar a radiação solar, eu vou fazer isso aqui, ó. Nem vou conseguir desenhar aqui, eu acho. Vou fazer a linha mais ou menos reta. Veio. A sombra do Cascão vai-se embora. Então, o Cascão 2 tem uma maior sombra projetada. Sacou? Beleza, é isso aí. Bom, vamos pegar uma outra situação. Olha só, e agora? Que data é essa? Dia. É solstício também. Certo? Só que agora, o Sol nasceu exatamente a leste do Trópico de Câncer. Meio-dia está a pino. E vai se pôr a oeste. Solstício de junho. 21, 22 de junho. Então, lembra, o dia pode mudar um pouco, 21, 22 e tal, mas o mês é o mais importante, é sempre em junho. Marca o solstício de verão para o hemisfério norte, solstício de inverno para o hemisfério sul. Aqui, o Cascão que vai estar sobre o Trópico de Câncer nesse momento, o que vai acontecer? Ele vai ter o Sol a pino e nesse dia 21 de junho, ele não vai ter sombra projetada. A sombra dele está exatamente embaixo dele, 90 graus. Agora, nesse dia 21 de junho, dia de solstício, o Cascão da linha do Equador, vamos pegar aqui em amarelo, ó, o Cascão da linha do Equador vai ter, deixa eu
ver se consigo acertar a linha reta. Vai, papai. Tá aí, ó. O cascão da linha do Equador tá aqui, ó. E a sombra dele é projetada agora para o sul. É na direção sul. Entendeu? Então, essa dinâmica, numa questão, tu tem que pensar. Cara, mas aí tu vai dizer, poxa, Chuchu, mas como é que eu vou raciocinar um troço desse? O que eu sugiro sempre para os meus alunos, tá? Nas aulas presenciais ou nas online, o que eu sempre sugiro? Desenhe. Faz esse esqueminha que a gente fez aqui, ó. Põe aqui onde é que é o norte, onde é que é o sul, os dois trópicos do Equador no meio. Vê a data que está sendo colocada na questão, coloca o sol ali. E aí tu vai fazer a projeção. Funciona. A maior parte das questões tu consegue fazer a partir disso. Então eu sempre sugiro, tem um espacinho na prova? Desenho. Rápido, 2 toques. Norte, sul, paralelos, trópicos e linha do Equador, e onde é que está o sol. Show. E aí tu vai fazer a sombra. Tá? Aí, antes da gente ir para os exercícios, eu quero que tu dê uma olhadinha nessa casa aqui, ó. Tchau para os cascões. Dá tchau, cascão. Tchau. Olha essa casa aqui, ó. Essa casa está ao norte do Trópico de Câncer. Beleza? Eu podia ter colocado uma casa ao sul do Trópico de Capricórnio. Mas eu coloquei uma casa ao sul do Trópico de Câncer. Essa casa, quando é que ela vai ter o sol exatamente acima dela ao meio-dia? A pino. Em momento nenhum. Porque no movimento aparente do sol em função do movimento de translação, ou é sobre o Trópico de Capricórnio, todas as áreas intermediárias até o Trópico de Câncer. É isso. A gente nunca vai ter o sol a pino ao norte do Trópico de Câncer e muito menos ao sul do Trópico de Capricórnio. Lembra, quando eu digo a pino, é formando um ângulo de 90 graus com a superfície terrestre. No zênite. Zênite o sol sempre vai estar. No meio-dia ele vai estar no ponto mais alto, né? Do seu movimento diário, e aí a gente vai entender que é o zênite. Mas a pino, o sol aqui, nessa casa, nunca vai estar numa posição de 90 graus. Outra coisa, a radiação sempre vai chegar meio que do sul, ó. Certo? O cara que mora aqui e mora no quarto, tem as janelas voltadas para o norte, vamos colocar aqui, ó, as janelas voltadas para o norte, esse cara nunca vai receber radiação direta. Porque a luz do sol, o chuchuzinho, ela nunca vai fazer isso aqui, ó, e entrar para cá. Não. Tá? Então isso não acontece. Ou seja, a pior posição para uma casa, posição solar, né? Numa casa ao norte do Trópico de Capricórnio, é estar voltado para o norte. Da mesma forma, a pior posição solar para qualquer casa que esteja ao sul do Trópico de Capricórnio é ter suas janelas voltadas para onde? Para o sul, porque o sol nunca vai bater direto. Entendeu? Não sei vocês, mas se um dia vocês tiverem que procurar um imóvel, né? Dependendo de onde vocês moram, vocês vão ver assim, ó, imóveis que têm janelas, aberturas voltadas para o norte, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul isso é muito comum. Imóveis que têm janelas voltadas para o norte são mais caros que imóveis que têm janelas voltadas para o sul. Porque para o norte, tu vai pegar radiação direta em vários momentos do dia. Para o sul, nunca. Tá entendendo? Então, o imóvel, na maior parte das janelas voltadas para o norte, o valor de aluguel, de venda dele é maior porque ele tem uma boa insolação. Esse é o lance. Bom, vamos para os exercícios? Vamos lá? Vamos dar eles? Vamos lá. Primeiro, peguei aqui exercício da PUC, Rio Grande do Sul, Medicina. Um exercício comum que a gente tem aí, bastante comum sobre essa temática, que é o seguinte. Um avião parte de um ponto sobre a linha do Equador ao meio-dia. Tá, já vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer o que eu recomendei. Eu tenho aqui, ó, norte, eu tenho sul, eu vou fazer Trópico de Câncer, eu vou fazer Trópico de Capricórnio, tá? Eu vou fazer aqui no meio, linha do Equador. Para lá é o leste, para cá é o oeste. Beleza? Você entrei? Isso aqui, Chuchu, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Vamos lá. Então, bora. O avião parte de um ponto sobre a linha do Equador, então ele está na linha do Equador, ao meio-dia. Sol está lá em cima. Deslocando-se sobre a mesma linha, ele está se movendo sobre a linha do Equador, em sentido contrário da rotação da Terra. Opa! Olha que teteinha, sentido contrário da rotação da Terra. Ai, mas eu não me lembro qual é o sentido de rotação da Terra. Chuchu, a Terra vai fazer um movimento de oeste para leste, a rotação dela é de oeste para leste. Se é o sentido contrário, o avião está fazendo o quê? Vou fazer o avião aqui em roxo, vou fazer aqui em azul. Não
não é marketing nenhuma linha aérea, tá? Agora que eu me dei conta, vou fazer em verde, para não ser confundido, porque eu não vou ganhar bonificação nenhuma. Ele está fazendo um movimento sobre a linha do Equador contrário. Cara, isso aqui é para ser um avião, tá? Enfim, é o avião que a gente temos porque estamos na pressa. Ele está vindo de leste, em direção a oeste, movimento sentido contrário da rotação da Terra. No instante que atinge a maior velocidade, o Sol está exatamente no ponto mais alto do céu. Então o Sol vai estar aqui, ó. O Sol nasceu lá a leste, né? E o Sol está aqui, ó. Tá? A partir desse momento, o avião voa a uma velocidade tal que a cada 1 hora cruza 15 meridianos. A cada 1 hora, rapaz, o aviãozinho vai 15 meridianos. Tá. Depois de 6 horas, o voo com velocidade e altura constante, o piloto informa a sua longitude à torre de comando para a preparação do seu percurso. Beleza. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: o voo ocorreu no dia de solstício ou equinócio? Chuchu, olha só, tem que ser data de equinócio, tá? Por quê? Porque está dizendo que o Sol está na posição mais alta, o Sol está exatamente em cima do avião, tá entendendo? Então, no momento que o Sol está exatamente em cima do avião, não pode ser solstício, concorda comigo? O Sol tem que estar aqui, ó, a pino, beleza? Então, já tirei a letra A, já tirei a letra B. E aí vem o seguinte: o voo ocorreu no dia de equinócio de verão ou de primavera no hemisfério sul? Cara, equinócio de verão, toma vergonha na tua cara se tu marcar a letra C. Verão vai ser solstício. Solstício de verão e inverno. Equinócio é primavera ou outono. Como é que vai colocar equinócio de verão? Tu tá maluco? Tu nem brinca comigo. Eu quase infarto aqui desse lado. Olha só, letra D. Pô, equinócio de primavera, né? Porque tem ou solstício aqui equinócio de verão não pode, equinócio de primavera. Essa questão facílima. Coloquei o desenho só para facilitar a nossa vida. Beleza? Vamos para a próxima? Falei, são 10 exercícios. Então, se tu não quer fazer exercício, beijo pra ti e vai fazer a tua vida. Essa aqui, tem uma galera no Enem enlouqueceu com essa questão, saiu xingando até não poder mais. Vamos lá, olha só. Tem aqui a imagem, movimento de translação da Terra, olha só, equinócios, solstícios, beleza? Repara que eu tenho trópicos, eu tenho linha do Equador, show? Solstício de 21 de junho, o Sol batendo sobre o Trópico de Câncer. Solstício de 21 de dezembro, o Sol batendo sobre o Trópico de Capricórnio. Beleza. Equinócio na linha do Equador. Aí, olha só, considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília, aquele do Congresso, tá ligado? As duas torres e um prato para baixo, prato para cima, do dia 21 de junho ao meio-dia, às 12 horas, projetará sua sombra em qual direção? Desenho norte, aqui Trópico de Câncer, linha do Equador, 0 grau, tá? Trópico de Capricórnio, sul. E olha só, na hora da prova, mas eu vou perder um tempo desenhando. Se tu fizer questões, trabalhar com exercícios, vai chegar na hora da prova, vai ser barbada pra ti, tu vai fazer rapidão, tá? Leste, oeste. Então, olha só, beleza. Vamos colocar os pontos aqui. Primeiro, vamos pegar a data. A data é 21 de junho. 21 de junho eu tenho solstício. Solstício de verão para o hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul. O Sol está batendo perpendicularmente no Trópico de Câncer. Então, o Sol ao meio-dia vai estar aqui, ó. Tá? O Sol está aqui. Tá aqui o Solzinho. Isso tudo tu desenha na hora da prova, Chuchu. Tá aqui, ó, rapidola, mas assim, ó, não precisa ser uma obra de arte. Tu não precisa ser sei lá, um Michelangelo da vida, um Donatello, um Rafael, um Leonardo, né? Não precisa ser um Pablo Picasso, um Van Gogh. Só mete uma bolota amarela, não bota nem bolota amarela, vai poder fazer. Faz uma bolota ali e já era. Faz o desenho, tipo, bagaceirão mesmo. Mas tá aqui, ó, é isso. Quando eu tô pensando no 21 de junho, o Sol tá batendo perpendicularmente no Trópico de Câncer. Então o Sol está aqui ao meio-dia. Meio-dia, o Sol está a pino sobre o Trópico de Câncer.
Mas a pergunta é a seguinte, tá, a sombra do prédio do Congresso Nacional. E Brasília tá sobre a linha do Equador ou sobre o Trópico de Capricórnio? E nenhum dos dois. Brasília tá entre. Então, fazer aqui, ó. Tá? O prédio do Congresso em Brasília está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Bom, lembra do Cascão? Olha aqui, a radiação está vindo para cá, ó. A sombra do prédio do Congresso vai ser em qual direção? Na direção sul. Marcou a letra B, correu para o abraço. Fácil. Eu me lembro quando caiu essa questão no Enem, teve muita gente assim, bah, mas que viagem, a questão estava incompleta. Teve gente dizendo que já estava faltando dados na questão. Faltando nada, tá perfeitinha. Tá linda, a figura até ajuda. Tá? Quando tu olha ali solstício de 21 de junho, tu sabe que é solstício, trópico, tu vai ver que é trópico de Câncer, tu já tem tudo pronto. E olha só, e se a questão tivesse dado outra data? Se a questão, vamos extrapolar um pouquinho aqui, ó. Se a questão tivesse colocado a data de, sei lá, de equinócio, 21 de março ou ali em setembro. Bom, a sombra continuaria sendo para o sul, concorda? Porque se fosse equinócio, Chuchu, o sol estaria batendo aonde? Deixa eu apagar aqui esse sol aqui. O sol estaria sobre a linha do Equador, não é? O sol estaria aqui, ó. A sombra continuaria sendo para o sul. Tá, e se eles tivessem colocado solstício de 21 de dezembro? Se em vez de 21 de junho tivesse 21 de dezembro? Opa, aí a resposta seria outra. Porque o Sol estaria sobre o trópico de Capricórnio. E aí a sombra seria projetada para o norte. Aí tu teria a letra A a resposta. Sacou? Mas não, 21 de junho, então, sul. Legal, já disse legal. Unichuchu. Já... Olha só, introdução. Uma pessoa na seguinte situação. Localização, ele está a 30 graus de longitude. Posição, ele está em pé, ereto. Horário, 12 horas. Dia 22 de dezembro. Ele está olhando para o Polo Sul. Tá, vamos ver se ele está pronto. Vai lá. Coisinha automática. Trópico, Câncer, linha do Equador, Trópico, Capricórnio, sul para cá, norte para cá, leste no horizonte, oeste. Show, beleza, vamos lá. Então vamos colocar esse aqui, vamos colocar esse cara, ele está onde? Esse é muito norte. Olha só, aí, é importante estar para norte. Porque se tu não sabe a latitude do trópico, por que tu vai colocar esse cara? Isso vai gerar uma confusão na questão. Ele está ao sul, ele está na região intertropical, ele está na região intertropical. Pô, trópico, trópico sul, norte, trópico Capricórnio, vocês estão 23 graus e meio. Tá, beleza, está a 30 graus de norte. Está depois do trópico. Está preocupado. Beleza, vai de pé, medir o sol. Agora, o sol. Como é que você coloca o sol? Pela data da questão de 22 de dezembro. 22 de dezembro, tá? É equinócio ou solstício? Solstício. Solstício do quê? Solstício de verão para o hemisfério sul. Ou seja, o Sol, ao meio-dia, vai estar a pino sobre o trópico de Capricórnio. Tá? Pino, 90 graus, sobre o trópico de Capricórnio. Te ligou? Beleza. Só que daí um detalhe, olha só, olha a malandragem da questão. Ele está olhando, o maluco ali, ele está olhando para o Polo Sul, ele está olhando para o Sul. A direção do olhar dele é para o Sul. As costas dele estão para o Polo Norte e ele está olhando para o Polo Sul. Beleza. Considerando as informações apresentadas, podemos afirmar com relação à sua sombra. Então, para que lado está a sombra dele? A sombra dele está para cá, ó. Está para as costas dele, não é? Não há sombra. Como assim não há sombra? Claro que tem. A radiação está aqui, a sombra dele está para o outro lado.
Então não assombra, tchau pra ti, né? A sombra, tá, estamos entre a C, a D e a E. Vamos ver a C. A sombra, a qual se projeta a partir de suas costas. Se ele está olhando para o sul, ele está olhando na direção do sol, a sombra é letra C. Letra C. Vamos ver a D. A sombra, a qual se projeta para o lado sul. Sim. A radiação solar vai fazer isso aqui, ó. E a sombra dele vai ser para o sul. Mentiu pro tio, né? Mentiu pro tio. Não. Chuchu, projeta para o lado sul? Não. A sombra, a qual se projeta para o lado oeste, também não, é meio-dia, então a sombra está em direção ao norte. Cara, letra C, tranquilíssima. Pô, questãozinha fácil, né? Mas, de novo, imagina, por exemplo, que eles colocam a questão aqui 21, 22 de junho, e tu não sabe a latitude do trópico, e tu não sabe se coloca o cara aqui ou se coloca ele aqui. Ah, eu não me lembro a latitude do trópico, será que ele está aí entre o trópico e a linha do Equador ou entre o trópico e o círculo polar? E aí tu não sabe, e aí tu coloca o cara aqui por engano. Se fosse dia 21 ou 22 de junho, o sol estaria aqui, ó. E aí tu já tem outras possibilidades de resposta. Então, por isso que é importante detalhe, fixar no detalhe. Vamos lá, questão 4. Barbada, da PUC do Paraná. Chuchu, observe as ilustrações. Tá, tem esse mapa aqui. Perfeito, nem preciso fazer o desenho, já tem um mapa, perfeito, questão assim, gosto mais. Mas eu tenho aqui, ó, posição 1, 2, 3 na África, 4 aqui no Brasil, 5 na África do Sul. Aqui, né, seria o Sudão do Sul, Groenlândia, Canadá, beleza. As informações fornecidas nas ilustrações, vamos ver de baixo. Aqui tem um prédio, tem uma rosa dos ventos aqui, ó, indicando que para cá é o norte. A radiação está pegando de norte, a sombra está no sul. Ó, aqui é o lado sul do prédio. Lado sul do prédio está com sombra, lado norte está bem iluminado. Ao longo de todo o ano, trajetória do Sol. Ao longo de todo o ano, a trajetória do Sol é sempre meio de norte, ó. Os raios incidem sobre a fachada norte, mas não atingem a fachada sul. Já sei a resposta. Olha só, as informações fornecidas nas ilustrações permitem afirmar que a cidade onde fica o prédio corresponde ao número o quê? 1, 2, 3, 4 ou 5. Chuchu, cara, se nunca pega radiação do lado sul, esse cara tem que estar onde? Ao sul do trópico de Capricórnio, desculpa, tá? Só tem um ponto localizado ao sul do trópico de Capricórnio. Aqui, ó. Letra E. É a mesma situação que tu vai ter para qualquer residência no sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul ou em boa parte do estado do Paraná. Tá entendendo? Eu, quando fui estudar em Porto Alegre, eu não sou de Porto Alegre, né? Eu fui estudar em Porto Alegre, o primeiro prédio que eu fui morar em Porto Alegre era um prédiozinho estreito e só tinha uma janela, era um apartamento de fundos. E aí o meu quarto só tinha uma janela e a janela era voltada para o sul. Chuchu, era horrível, era frio, era mofo. Meus livros, cada vez que eu olhava, ia pegar um livro, estava todo mofado. Mofo deu direto pro quarto, assim, e só tinha uma janelinha, era voltada para o sul, nunca pegava sol. Era uma nhaca, escorria água das paredes, de umidade, era um nojo. Por quê? Porque eu não tinha grana, né? E eu fui onde eu consegui pagar. E era mais barato voltado para o sul, né? Então, fica ligado. Aqui, sem sombra de dúvida, a letra E, resposta vai ser a certa. Show? Barbada. Olha como a gente começa a entender o funcionamento das questões. 5. Chegou na metade das nossas perguntas. URGS 2015. Falando em URGS, né? Mãe URGS, chegou aí um menino que mora em uma cidade localizada sobre a linha... ele mora numa cidade localizada sobre a linha do Equador. No Brasil, né, a gente poderia falar de Macapá. Macapá, capital do Amapá, cortada pela linha do Equador, né? Aliás, tem um estádio no município de Macapá, onde o meio de campo, a linha de meio de campo, separa o hemisfério norte, coincide mais ou menos com a linha do Equador, separa o hemisfério norte e o hemisfério sul. No início de jogo, cada time está no hemisfério. E depois os caras... Ao longo do jogo de futebol, os caras estão correndo de um hemisfério para outro. Doideira! Latitude 0 grau. O cara, esse gurizito, quer construir uma casa para morada de pássaros. Ai, que fofo ele! Para morada de pássaros.
de forma que possa aproveitar a melhor entrada de raio de sol. Pô, Chuchuzinho, ó, vamos jogar ali na desenheira. Olha aqui, ó. Norte, Trópico de Câncer, linha do Equador, 0 grau, Trópico de Capricórnio. Os desenhos vão decaindo com o passar da aula, né? Sul, e a gente vai ter aqui, ó, leste aqui, oeste, mesma coisa. O guri tá, o piazito ali, ó, tá na linha do Equador, ele tá aqui. Ele quer construir a casinha de passarinho para ele, ó, a casinha de passarinho aqui, beleza? Mas ele quer aproveitar a entrada de raio de sol. Vamos ver o que quais são as alternativas, tá? O menino deve colocar a entrada da casa orientada em qual sentido? Para o norte, seria para cá, ó. Vamos fazer uma alternativa colorida, com cores diferentes, tá? Para a gente conseguir analisar melhor. Então, vou colocar aqui, ó, para o norte, letra A, para o norte. Pois assim terá o sol na maior parte do ano. O problema da alternativa A é essa maior aqui, ó. Não, porque a gente sabe que o sol oscila entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, não é na maior parte do ano. Ele vai ter o sol em metade do ano. Na outra metade o sol vai estar aqui, ó. Nesse movimento entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, na maior parte do ano, não. Maior parte do ano, não. Meio a meio. Voltado para oeste, pois terá sempre o sol da manhã. O sol da manhã, se ele colocar a abertura voltada para o oeste, vamos dar a cor da caneta que ia fazer, disse que ia fazer uma alternativa de cada cor e já fui no verde. Para oeste, teria que ser entrada para cá, ó. Tá? Mas ele quer pegar, ele vai pegar o sol da manhã, mas o sol nasce do outro lado, se põe a oeste. Então, de manhã, nunca vai pegar o sol se ele colocar a abertura para o oeste. Errado. Letra C. Para o sul. Vai fazer para cá, ó. Tá. Pois terá sempre o sol na estação de inverno. Mas não, contrário. Ele sempre vai ter o sol na estação de verão, porque é quando o sol vai estar fazendo esse movimento em direção ao Trópico de Capricórnio, e depois voltando, e não no inverno. É o contrário. No inverno ele vai estar do outro lado aqui, ó. Então, tipo, não pode ser isso aqui. Letra D. Na direção norte. De novo, direção norte. Para cá. Pois terá sempre o sol na estação de inverno. Não, mas aí que tá, também não. Vai ter sol só na estação de verão, né? Troca aqui, troca aqui. Letra... O que eu não usei? Não usei o... vermelho. Vamos de vermelho. Leste. Leste para cá. Só pode ser a resposta, né? Pois sempre terá o sol da manhã, aí sim, tanto nas estações de inverno quanto de verão. Beleza, quando for equinócio, Xuxa, olha só, quando for equinócio, o sol vai bater direto na casinha dos passarinhos ali, vai torrar o passarinho. Beleza, torrar o passarinho. Mas enfim, quando for, sei lá, dia de solstício, for 21 de dezembro, solstício de verão para o hemisfério sul, o sol vai nascer aqui, ó. O sol vai nascer meio a sudeste, mas a radiação vai chegar direto aqui, ó. Vai dar, pegar de revesgueio na casinha de passarinho, mas vai pegar. Quando for solstício de junho, que é verão para o hemisfério norte, o sol nasce a nordeste, mas vai pegar a radiação de revesgueio também na casinha do passarinho. Letra aí. Mas que barbada, que coisa boa essas questões. Vamos para mais. Segunda metade. Olha aí, agora começa a astinosa. Até agora foi fácil. Agora a gente começa a complicar um pouquinho. A última vocês vão ver o que é. Mas agora a gente dá aquela complicadinha gostosa, né? Porque até agora era uma brincadeira, era um playground, era diversão. Era um circo dos dinossauros que tem aqui na minha cidade agora. Analise a figura a seguir. Tá, vamos dar uma analisada. A gente tem o movimento aparente do Sol. Olha aqui, ó, já tem o desenho meio pronto, ó. Norte, sul, né? Aqui eu tenho a posição aparente do Sol, olha só, olha as datas. Junho, setembro, março, dezembro. Aqui eu tenho solstício, equinócios. Solstício de inverno para o hemisfério sul, solstício de verão para o hemisfério sul, tá? Movimento aparente do Sol, esse aqui, ó, do solstício para o solstício. Comprimento da sombra. Que figura massa! Ó, gostei. Olha aqui, ó. Olha a sombra. Legal. Vamos lá. Na figura, um relógio de sol vertical está localizado em Goiânia,
Vamos colocar ele aqui, deve ser esse aqui, esse pisoquinho aqui, ó. Cravado ali em Goiânia. Latitude 16 graus e meio sul. Ou não está nem além do Equador, nem no Trópico de Capricórnio, está entre os dois, beleza. Então eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar, cara, e olha só como é que eu posso refletir aqui, ó. Eu posso imaginar que se essas datas são de equinócio, a linha do Equador é aqui, ó. Não é? Eu vou até mudar a cor da caneta para facilitar, não confundir depois. Vou colocar em roxo. A linha do Equador é exatamente aqui, ó. Equador, 0 grau. E aqui, ó, deve ser o Trópico de Capricórnio. Aqui assim é o Trópico de Capricórnio. E aqui, Trópico de Câncer. Pela posição do Sol. Tá? Beleza. O marcador do relógio está representado pela barra vertical, que é essa vermelhinha aqui na imagem. Quando iluminado pelo Sol, ao longo do ano, o relógio projetará sombras ao meio-dia, representadas na figura. Tá aqui, ó. Meio-dia, o Sol está ali no zênite, né? E aí tu tem as sombras projetadas. Beleza. Visto a partir das localidades intertropicais, o Sol passa, no seu movimento aparente, 2 vezes pelo zênite. Ou seja, a questão colocou zênite. Né? A gente está imaginando o Sol a pino, 90 graus. O ponto mais alto do céu. Então tá aqui, ó. Aqui tá, deixa eu colocar aqui em amarelo. Ó, o zênite. O Sol vai passar 2 vezes por esse ponto exatamente vertical da estaca, ali em Goiânia, né? No movimento de ida para o solstício, no movimento de volta do solstício de verão para o hemisfério sul. Considerando-se a figura e que, em situação ideal, o deslocamento do Sol seja uniforme, conclui-se que os meses, aproximadamente, nos quais o Sol passará 2 vezes pelo zênite de Goiânia, serão quais? Ou seja, em que meses o Sol vai estar exatamente nessa posição aqui? Show. E aí? Cara, olha só. Ele está indo para o solstício de dezembro e voltando para o solstício de dezembro. Então tem que ser o quê? Um pouquinho antes de dezembro, um pouquinho depois de dezembro. Eu chutaria ali novembro, janeiro. Tem novembro, janeiro? Tem novembro, janeiro, bebê. Opa. Novembro e janeiro. Novembro ele está aqui, passou ali no trópico, né? No trópico, perdão, na latitude 16 graus e meio. Aí foi seguindo o seu movimento, lembra que a gente falou lá no início da aula? Foi seguindo. Dia 21 de dezembro, ele está sob o trópico de Capricórnio. Depois ele começa a voltar, né? Aí já é janeiro. Beleza. Então, aparentemente, novembro e janeiro. Cara, dezembro ele já está aqui, ó. Tá? E fevereiro, rapaz, mas depois o equinócio é em março. Não, aqui já está muito longe dos meses. Dezembro e março já é equinócio, não pode ser, né? Dezembro já é solstício, não pode ser. Novembro fechou, mas março já é equinócio, não dá. Janeiro e fevereiro, cara, mas como assim janeiro e fevereiro? Tudo depois do solstício até a volta. Não, né? Então, letra B. Tá, tudo bem. Aqui poderiam ter colocado pelo Sol a pino, ou o Sol estaria a 90 graus, né? Melhor do que zênite. Aqui pode dar uma confusão, mas ok. Né? Vamos entender que tem ali no desenho o Z, então, show. Segue o baile. Bora, olha aí. Mais uma da Unichuchu. Tá bombando a Unichuchu aqui nessa aula. Unichuchu 2009. Isso aqui é do passado. Instrução. Responder a questão considerando o desenho que representa parte do traçado urbano de uma cidade no dia... Vou marcar aqui em amarelo. Olha a data. Já vamos fazer, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma relação aqui? Vamos fazer a relação? Vamos pegar 21 de dezembro, é a data do quê? Solstício ou equinócio? Solstício, beleza? Solstício de verão para o hemisfério sul. Portanto, o Sol está onde? Ele está passando pelo trópico de Capricórnio. Então, isso quer dizer que... Aqui, ó, Capricórnio. Show de bola? Analisando o desenho e sabendo que o paralelo de 23 graus e 27 minutos sul, olha que coincidência terrível. Qual é o valor de latitude do trópico de Capricórnio?
23 graus e 27 minutos. Analisando o desenho, sabendo que o paralelo 23,5 passa pelo centro da praça, é correto afirmar, bom, se eu tenho norte para cá, sul, leste, oeste, já montei minha rosa dos ventos, e eu tenho que, é paralelo, então um paralelo, faz isso aqui, ó. O trópico de Capricórnio, o Chuchu, ele tá fazendo isso aqui, ó. Esse aqui é o trópico de Capricórnio, tá? 23 graus, 27 minutos, sul. Beleza. E o Sol está exatamente aqui, ó. É a data de solstício de verão para o hemisfério sul, tá bom? É correto afirmar que, Chuchu, vamos lá. Pela manhã, ao nascer do Sol, o Sol vai nascer aqui, ó. Nesse dia, o Sol vai nascer exatamente a leste. A sombra da biblioteca, quem que é a biblioteca? A biblioteca é esse prédio aqui, ó. Biblioteca. A sombra da biblioteca será projetada no sentido da rua Z. Não, a sombra da biblioteca nesse dia tá para onde? Tá para cá, ó. E ao nascer do Sol, né? Ao nascer do Sol. A sombra tá para cá, ó. Eu vou pensar qual direção é essa? Sudoeste, a rua Z tá do outro lado. Não. B, pela manhã, mesma situação. Ao nascer do Sol, a sombra da igreja será projetada no sentido da rua X. Ao nascer do Sol, a sombra da igreja está para onde? Está na direção leste, não para a rua X. Errado. C, ao meio-dia solar, bom, vou esquecer aqui, ó, vou apagar o Sol da manhã, vou imaginar o Sol no meio-dia, o Sol vai estar exatamente aqui em cima, né? Torrando a cidade. Ao meio-dia solar, a sombra tanto da igreja quanto da biblioteca pública provavelmente será projetada no sentido norte. Cara, a igreja não vai ter sombra projetada, o Sol vai estar exatamente em cima da igreja. E a sombra, né, da biblioteca vai ser para onde? Vai ser um pouco para o sul. Então, não. Vamos lá. Letra D. Ao meio-dia solar, vou deixar o Sol aqui, ó, tá? Provavelmente não haverá formação de sombra na igreja. Letra D. Letra D. Letra D. Não vai. Meio-dia de cima, tá? Beleza. Letra E, ao pôr do Sol, vou apagar o Sol aqui. Vamos colocar o pôr do Sol. Então, o pôr do Sol é oeste. Vai ser aqui assim. A sombra da igreja será projetada no sentido da rua Z. Cara, se é pôr do Sol, Chuchu, a sombra da igreja está para onde? Está na direção da rua M. Tá? Então, realmente, letra D. Olha, o Chuchu, palmas para você. 8. Vamos lá. Questão velha do Enem, hein? Questão antiga do Enem. Casa que não entra sol, entra médico. Este antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir o máximo conforto térmico e salubridade. É aí que eu lembro daquele apartamento que eu morei em Porto Alegre, né? Que não tinha nem conforto térmico, muito menos salubridade. Acho que foi aí que eu passei a ter rinite. Estou para te dizer que, quando eu era adolescente, eu não tinha rinite. Mas depois de morar lá, que começou a me dar capaz de ser dali o meu gatilho para rinite. Hein? Mas enfim. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa, olha só a dica, olha a dica Golden Magic que a questão está me dando. Ao norte do Trópico de Câncer e em Curitiba, já me deu outra dica Golden Magic aqui, olha só, ao sul do Trópico de Capricórnio, para garantir a necessária luz do Sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas respectivamente para onde? Chuchu, atenta para este não. Vamos fazer aqueles nossos desenhos tradicionais ou tu já esqueceu como é que faz aquele desenho? Já esqueceu? Puxar as cobertas quando estiver dormindo. Tá? Norte, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Sul, Oeste, Leste. Tá? Vamos lá, vamos colocar a casa em Lisboa, eu vou marcar a casa em Lisboa, eu vou fazer ela em azul. E a casa em Curitiba eu vou deixar em vermelho. Então a casa em Lisboa, ela está no norte do Trópico de Câncer. Então a casa está aqui, ó.
certo? E a casa em Curitiba, em vermelhinho mesmo, e está o sul do Trópico de Capricórnio. Beleza. Qual é a pior posição solar para uma casa em Lisboa? Lembra que a gente falou lá no início, lá quando tinha o Cascão? Aquela casa, no final daquela parte? Pô, qualquer dormitório voltado para o norte nunca vai receber radiação direta. Então a pior posição solar aqui é norte. Da mesma forma que em Curitiba, como no Rio Grande do Sul, ou como naquela questão lá que a gente fez antes do prédio, qualquer janela voltada para o sul é a pior. Então, respectivamente, tem que ser o quê? Norte e sul. E que a gente tem norte e sul, letra A. Matou. Questão fácil, facílima. A não ser que eu tire isso aqui, ó. Se tu esquecer que é o não devem ser voltadas, aí tu vai errar ela fácil. Beleza? Penúltima questão, PUC do Paraná. Olha só. Suponha uma viagem de avião da cidade de Foz do Iguaçu, no extremo ocidental do estado do Paraná. Eu vou fazer o estado do Paraná aqui, vou fazer um mapa. Me perdoem os paranaenses, tá? Mas é mais ou menos isso aqui. Tá, não é o estado do Paraná, mas vai ser isso aqui. Mas eu tenho Foz do Iguaçu, com destino a Curitiba, tá? Curitiba tá mais ou menos aqui assim, ó. Certo? Beleza, então é mais ou menos isso, e aí o avião vai, ele vai de Foz até Curitiba na porção oriental. Não é bem no litoral, mas é isso aqui, tá? Mais ou menos isso. Em um domingo ensolarado do mês de dezembro. Dezembro, eu já tenho uma pista, né? Eu tenho aqui o quê? Solstício. Opa, solstível. Solstício de verão para o hemisfério sul. Eu estou falando ali do dia 21 de dezembro, né? Então deve ser perto. Dezembro. Então deve ser perto dessa data, ok? E quando eu estou falando disso aqui, eu estou falando que o Sol está onde? O Sol está batendo na cara do Trópico de Capricórnio. Show! Então tá, o Sol, lembra, o Trópico de Capricórnio, Chuchu, para quem não tá ligado, ele passa muito lá no norte do Paraná. Então aqui é o Trópico de Capricórnio, certo? Então vamos lá. A viagem inicia às 14 horas e terá duração de aproximadamente 1h10. O avião a jato. As duas cidades localizam-se em latitudes muito próximas, ou seja, a distância norte e sul ali é pequena, em torno de 25 graus sul. Tá, vamos dizer que essa linha vermelha que eu fiz aqui é mais ou menos 25 graus sul. Pode-se afirmar que para os tripulantes e passageiros, ao longo de todo o percurso, o Sol estará aonde? Ó, o Sol vai nascer às 14 horas, já não é meio-dia, mas ele está aqui, ó. Ele está sobre o Trópico de Capricórnio. Tá? O avião, Chuchu, tá vindo aqui, ó. Vamos fazer o aviãozinho aqui. Tá, enfim, é isso aí. O Sol vai estar onde? Vamos ver a letra A. Do lado direito e atrás. Bom, se o avião está indo para Curitiba, eu tenho o lado esquerdo aqui, lado direito aqui. Não, ele até pode vir tá vindo na rabeta aqui do avião, mas não é do lado direito, é do lado esquerdo. Então não. Lado esquerdo, beleza. Na frente? Não, na frente não. Na frente, se fosse de manhã, o Sol estaria mais para cá, ó, porque ele está nascendo, né? Ou está logo, já nasceu, tá, ainda é manhã, não é meio-dia, ele ainda está mais para o leste. Então, não pode ser na frente. C, lado direito, tá? Não, lado direito não, tem que ser lado esquerdo, então já era. Exatamente na frente. Como exatamente na frente? Não, né? Não pode, porque, tipo, o avião tá 25 graus sul, trópico é 23,5, não. Lado esquerdo, atrás, tá? Letra E. Lado esquerdo, atrás. Já era. Vamos para a última? Vamos para a última? Então, senta que agora é vontade de chorar e morrer. Olha isso aí. Enem PPL 2019. Cara, essa questão, ela dá um nó. Mas vamos lá, vamos junto. Segura na minha mão e vamos. Um estudante leu em um site na internet, um X-vídeo, que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano
observando a variação do tamanho de sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia, ao meio-dia solar, né, quando o sol está ali no zênite, esse valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos usar esse instrumento rudimentar. É tipo aquele relógio de sol que tinha aquela questão lá de Goiânia, tá? Lembra que a gente fez agora? Então, usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. Beleza. O estudante também leu que, ao longo de um ano, sempre ao meio-dia solar, a sombra é máxima no solstício de inverno. Volta lá para o início da aula, Cascão. Lembra que a gente falou assim, ó, no solstício de inverno, o sol vai estar no trópico de Câncer. E aí a sombra máxima é a sombra com uma maior projeção, ela vai ser a mais distante, tá? 2. A sombra é mínima no solstício de verão. Porque aí no solstício de verão, trópico de Capricórnio, o sol está ali em cima. Beleza, ok, show. O estudante morava em Macapá, lembra que a gente falou? Macapá cortado pela linha do Equador, então Macapá está em 0 graus de latitude. Ficou intrigado, ficou com a pulga atrás da orelha, ele era um curioso, né? Tipo, vocês estão vindo aqui assistir essa aula. E ficaram até a última questão. Com essas afirmações, resolveu verificar se elas eram verdadeiras em diferentes regiões do mundo. É estudante assim que a gente quer. Esse é o tipo de estudante que eu quero. Que investiga, é crítico. É esse o estudante que tem que estar na universidade. É esse, tá? Sejam vocês. Pega um lugar que é direito de você na universidade pública. Enfim, e ele contactou os amigos, né? Alô, Chuchu, olha só, tu que mora aí em Salvador, região tropical, e Porto Alegre, região temperada, né? Porto Alegre está no clima subtropical. E pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical ao longo do dia durante o ano, tá? Ou seja, cada um dos amigos do Cupincha ali está uma em Salvador, uma em Porto Alegre, uma em Macapá, né? E os caras ficaram olhando ao longo de todo o ano, olhando a sombra ao meio-dia e anotando, né? Vocês têm que anotar, tem que registrar todos os resultados. E aí, olha só, os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico. SV, solstício de verão, SI, solstício de inverno e E, equinócio. Tá? Então aqui eu tenho solstício de verão, o sol, ó, primavera, verão, outono, beleza, certo? Então vamos lá. Se eu tenho equinócio, eu estou dizendo o quê? É o sol sobre a linha do Equador, tá? Então repara só, o que eu já percebo? Macapá, que é cortada pela linha do Equador, nos dias de equinócio não tem sombra projetada. Eu vou mudar a cor da caneta que vai ficar dar um nó na cabeça de vocês agora. Vamos mudar aqui, vamos para azul. Ó, opa. Macapá, que está sobre a linha do Equador, nos dias de equinócio não tem sombra projetada. Ó. Sacou? Olha a sombra de Macapá. Ela vai ser maior aqui, ela vai ser maior no solstício de inverno, porque o sol está lá no trópico de Câncer, né? Ela vai ser aqui, ó, maior também, equilibrada, né? No solstício de verão, Macapá está no Equador, então, sol no trópico de Câncer, no Capricórnio. Nesses 2 dias de solstício, a sombra vai ser maior daquela haste em Macapá, mas nos equinócios, a sombra é menor, né? Aí eu vou olhar aqui, vamos pegar Porto Alegre em vermelho. Olha só, quando é que Porto Alegre não tem sombra? Que nem a gente viu aqui nos equinócios em Macapá. Sempre vai ter sombra. Porque o sol nunca vai estar a pino, formando um ângulo de 90 graus. Te ligou? Então o que acontece aqui, ó, a sombra maior é no solstício de inverno, claro, né? Porque no solstício de inverno tu vai ter um sol lá no trópico de Câncer, mais distante ainda de Porto Alegre, maior sombra projetada. E a menor sombra projetada é quando o sol está mais perto de Porto Alegre, não sobre, mas mais perto, que é no solstício de verão, trópico de Capricórnio. A menor sombra está aqui. E Salvador, olha que doido, Leandro de Salvador. Salvador, Chuchu, vai ter momentos em que vai ter a maior sombra projetada, solstício de inverno, sol lá no trópico de Câncer, e vai ter momentos em que não tem sombra projetada. Não tem sombra projetada.
que é naquele movimento onde teve um solstício, o Sol está indo para o equinócio, e aí eu tenho, passando naquelas latitudes intermediárias, entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, passa para o Salvador. Num dia específico do ano, aqui ó, não tem sombra projetada. Depois, nos solstícios, volta a ter. Que gráfico louco, que gráfico doido. Vamos lá. Quais cidades indicadas no texto e no gráfico contradizem a afirmação 2? Eu já nem lembro o que é a afirmação 2. A sombra é mínima no solstício de verão. Cara, pera aí. Onde é que eu tenho uma sombra alta no solstício de verão? Aonde? Chuchu, a maior, eu tenho uma sombra alta aqui, ó, em Macapá, e eu tenho em Salvador. Em Porto Alegre, eu tenho uma sombra mínima, beleza, né? Mas em Macapá e Salvador, como eu tenho momentos que a sombra não é projetada, no solstício de verão, eu tenho sombra projetada. Então, porque está no Trópico de Capricórnio, né? Então, Macapá e Salvador, letra C. Sacou? Chuchu, tu entendeu essa questão? Entendeu por que tem que ser a letra C? Porque assim, ó, a sombra é mínima no solstício de verão. Deixa eu apagar esse lápis caído todo que eu fiz aqui. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o verde que eu usei para Salvador. Então, essa aqui é a sombra de Salvador, verde. A sombra de Porto Alegre é vermelha. Para não ficar confundindo vocês. E a sombra de Macapá, que é azul, essa aqui, ó. A afirmação 2 diz que a sombra é mínima no solstício de verão, quando o Sol está no trópico de Capricórnio, certo? Capricórnio. Só que olha só, olha a sombra em Macapá. Cara, teve um momento que nem tinha sombra, e aqui no solstício de verão, a sombra está bem projetada. Olha Salvador, teve um momento em Salvador que a sombra, um momento do ano, que não tem sombra projetada. E no solstício de verão tem sombra projetada. Como é que ela vai ser mínima? Não pode. Em Porto Alegre, não. Porto Alegre, a menor sombra é quando o Sol está no Trópico de Capricórnio. Tem uma sombra projetada, mas ela é menor em relação ao restante do ano, quando o Sol está se afastando em direção ao Trópico de Câncer. Então, realmente, letra C. Que baita questão para encerrar essa nossa aula. Eu espero que tu tenha entendido, espero mesmo que tu tenha entendido, Chuchu. Pega questões sobre essa temática, faz aquele desenho macetoso, vai te ajudar bastante, tá bom? Bom, foi um prazer vê-los, tô suando aqui. Um beijo na axila de cada um de vocês e até a próxima.